Papo Grota recebe Alexandro dos Santos, vice-presidente da Goinfra, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. Alexandre, muito obrigado por você participar do Papo Grota e aceitar o nosso convite aqui de bater um papo com a gente sobre toda essa infraestrutura do estado de Goiás. Prazer é todo meu estar aqui com vocês, André, nessa oportunidade aqui no Papo Grota e trazer aqui algumas informações interessantes, né, para toda a comunidade, seja do agronegócio, seja a comunidade urbana. Então tem muita novidade vindo por aí. Oh, que bacana. Para a gente começar, para as pessoas entenderem, qual exatamente é o papel da Goinfra dentro da infraestrutura do governo do estado? Certo. Então, só para dizer que hoje eu ocupo o cargo de vice-presidente, né, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. Então, é uma agência que trata toda a parte de infraestrutura do estado, lembrando que não são somente rodovias, né, no caso as rodovias estaduais. Aqui no caso do estado de Goiás, e como em qualquer outra unidade da federação, nós temos rodovias federais, que são as BRs, as rodovias estaduais e as rodovias vicinais, que é da competência do município. Então, no caso da Goinfra, ela cuida das rodovias estaduais, né? Então, aquilo que é da competência do estado. E não somente rodovias, mas também de obras civis, né? Escolas, hospitais, casas de detenção, né? Então, enfim, uma variedade enorme de obras civis que também atende as cidades, né? Então não é só rodovias, porque muita gente pensa que a Goinfra cuida só de rodovias. Não, ela também trata a respeito de infraestrutura urbana, né? Construção civil de maneira geral. Então a agência tem essa competência de cuidar principalmente, claro, das rodovias, né? Que é um volume muito maior de patrimônio, digamos assim, que o estado tem. Hoje nós temos aí arredondando em números redondos, né, 21 mil quilômetros de rodovias, né, no estado. Dessas 21 mil quilômetros, cerca de 8 mil delas ainda não é pavimentada. Então, ela sofre uma manutenção periódica, né, é bem diferente de uma rodovia pavimentada, que suporta um tempo maior sem manutenção, né? Então, a Goinfra faz todas essas tratativas. Tanto a área de projetos, a área de manutenção, a área de construção, de implantação de rodovias, e, como eu disse, nas obras civis também. Mas como a gente tem um volume muito maior de rodovias, o trabalho, obviamente, é muito maior com relação às nossas rodovias. Isso. Alessandro, como que funciona o teu conhecimento dentro do agro hoje sendo aplicado dentro da agência? O que você trouxe de experiência de lá que pode ser aplicado hoje? Então, eu sou engenheiro de formação, mas eu sou agrônomo, tá? Não sou engenheiro civil. Na agência nós temos muito mais engenheiros civis, né? Claro, que trabalha essa questão de infraestrutura rodoviária, principalmente. Mas por que eu estou na Goinfra? Porque o agronegócio tem uma necessidade muito grande de infraestrutura de rodovias, né? Tanto para escoar a produção agrícola e pecuária, mas não é só para escoar a produção, mas também para a entrada de insumos na propriedade. Então, antes do escoamento da produção, né, que vem uma produção antecedente a isso, mas nós temos o plantio das lavouras, né? Nós temos a questão da implantação das pastagens para cuidar da pecuária. Então, é um processo que começa lá atrás. Então, as rodovias ela têm um papel muito fundamental em alavancar essa mola propulsora da economia do nosso estado, que é o agronegócio, né? Então, o estado de Goiás é um estado agro. Então, por esse motivo, né, eu venho da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, né, prestei os meus serviços lá por 18 anos, e nos últimos 7, 8 anos trabalhando com mais proximidade nessa questão da infraestrutura, justamente por essa necessidade, né? Muitas regiões, por exemplo, e por incrível que pareça, essa região aqui do extremo norte, né, essa região do nordeste do estado, onde nós estamos agora, que é São Domingos, eu passei a conhecer agora no último ano. Eu fui conhecer aqui o potencial dessa região quando nós passamos por aqui fazendo a expedição de safra de soja. Exato. Passamos a expedição por aqui, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer essa região. Então, isso evidencia, né, que nós temos ainda muitas regiões de expansão agrícola, expansão pecuária, e que carece muito dessa questão de infraestrutura. Então, nos últimos 7, 8 anos, eu comecei a trabalhar de forma com mais proximidade nessa área da infraestrutura, fazendo visitas periódicas ali à Goinfra, conhecendo os diretores,
os gerentes, fazendo contato institucional com a presidência, com a alta gestão. Então foi aí que eu comecei a desenvolver esse trabalho de infraestrutura, né? Fazendo estudos de impacto socioeconômico nessas regiões, da implantação de rodovias, né? Essas não param, que eu falei, essas rodovias não pavimentadas. Então a necessidade de pavimentar, como agora está acontecendo com a GO 110, que nós estamos, inclusive o governador vai estar aqui amanhã para fazer o lançamento oficial da obra, né? Então, fazendo esses estudos para mostrar a importância dessas rodovias para o Estado e que ela carece de uma atenção especial, principalmente na pavimentação ou na implantação dessa rodovia. Então, foi aí que a gente começou o trabalho. E agora, com o nosso governador Daniel Vilela, conhecendo o trabalho nosso já de 7 anos, nos fez o convite para ir para a Goinfra para fazer essa interlocução, né, principalmente do setor agro, com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, para que a gente possa, então, desenvolver um trabalho para melhorar ainda mais o desenvolvimento desse setor tão importante para a economia do Estado. E a pavimentação, ela traz desenvolvimento econômico, né? Claro, sem dúvida. Um eixo, né, que você tem estradas que permite tanto escoamento, né? Você tem turistas, então isso traz desenvolvimento econômico. Exatamente. E lembrando, André, que a estrada, a rodovia, ela não beneficia somente o agronegócio, é óbvio. Ela beneficia, como você disse, as regiões turísticas, como aqui é o caso, né? Uma região turística, as pessoas, né? As famílias que passam por ali com seus veículos leves, veículos de passeio. Então, a rodovia ela é fundamental, né? Ela traz desenvolvimento mesmo para as pessoas, né? Para as regiões. Ela é um divisor de águas em muitas regiões que, por sinal, passaram muitos anos esquecidas, como é o caso da região Nordeste, né? Que com a presença agora do nosso ex-governador Ronaldo Caiado, começou a ter uma atenção mais especial aqui para essa região e que vai ser agora dado continuidade com o governo Daniel Vilela. Tanto é que nós temos investimentos enormes no Nordeste Goiano. A gente está falando da GO 108, da 112, da 114, da 453. E como a Goinfra define quem entra na fila primeiro? Porque são obras enormes, né? Como que é esse direcionamento de quem vai ser o primeiro beneficiado? Exatamente. Eu falo, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás teve um papel fundamental nisso, que é justamente fazer esses estudos de impacto socioeconômico, para ajudar nessa priorização. É claro que esse não é o único fator. Existe o fator político, o fator social, uma série de coisas. Ligação de rodovias, né? De uma região para outra, né? Então, existe uma série de fatores envolvidos nisso, né? E aí, faz todo um planejamento em torno, primeiro, de um projeto, né? Toda a obra de infraestrutura necessita de um projeto. Então, aí, faz a construção, né, desse planejamento, e aí então, a gente costuma fazer blocos de regiões para, então, fazer a contratação desses projetos. Então, é assim que a coisa começa. Então, existe uma série de fatores, né, de parâmetros, que hoje a agência utiliza para fazer a definição dessas prioridades. Porque, na verdade, do ponto de vista de quem está ali na cidade, no município, na região, para ele é prioridade. Né? Sempre vai ser. Para ele é prioridade, sempre vai ser prioridade. Para o vizinho, talvez não seja, mas para quem está ali é prioridade. Então, do ponto de vista de quem está ali, tudo é prioridade. Então, a gente tem que fazer, o nosso desafio hoje é isso, é fazer a gestão dessa prioridade, né? Então, é óbvio que o Estado não dá conta de fazer tudo de uma vez. Isso é uma questão óbvia, né? Então, a gente usa esses critérios e vai devagarzinho trabalhando nessas prioridades. Nós temos, se você fosse identificar hoje, né, quais são os principais gargalos de infraestrutura do Estado de Goiás hoje, que você fala, não, isso aqui precisa ser realizado, precisa ser feito? Hoje, a Goinfra, para você ter uma ideia, ela tem inclusive programas que atendem os municípios, porque a Goinfra, como eu expliquei no começo, ela tem a necessidade, né, a obrigação de cuidar das rodovias do Estado, né? Da infraestrutura de rodovias estaduais. Mas nós temos programas também que atendem os municípios, como, por exemplo, o programa GME, que é o Goiás e Município Estruturas, em que a gente leva estruturas, né, para... Não é bem ponte, são bueiros, na verdade. Mas a gente leva essas estruturas para os municípios, né, para ajudar
no desenvolvimento dessas drenagens de água. Isso, dessas estradas vicinais, né, que é uma necessidade dos prefeitos. Nós temos o programa também, que é o GMP, que é o Goiás em Movimento Patrulhas Mecanizadas, que vai ajudar os prefeitos a fazer a conservação da malha vicinal, né, nas principais vias de escoamento da produção do município. Então, a gente também tem programas que atendem os municípios. Mas se a gente for identificar hoje um grande gargalo que nós temos com relação à nossa infraestrutura, a gente pode identificar que são os pontos de passagem. O que são os pontos de passagem? Pontes. Pontes. Porque não adianta nada você ter uma rodovia de extrema qualidade, seja ela pavimentada ou principalmente as não pavimentadas, né? Onde a gente ainda tem estrutura de madeira, onde a gente tem estrutura talvez de um bueiro maior, mas que demanda uma estrutura um pouco melhor. Então, e que talvez impede, esse ponto de passagem impede o desenvolvimento dessas regiões. Por exemplo, tem uma pontezinha de madeira ali que liga um ponto a outro de uma determinada estrada, de uma determinada rodovia, mas que aquele determinado ponto de passagem não consegue absorver ou suportar um caminhão, por exemplo, com 27 toneladas de calcário, que é um insumo básico hoje para corrigir acidente de solo. E fazer, então, ali um plantio, fazer um desenvolvimento de uma pastagem. Então, percebe como que isso impacta no desenvolvimento da região? Ou seja, eu não posso desenvolver o outro lado porque eu tenho um ponto de impedimento aqui, um ponto de estrangulamento, é justamente uma ponte. Então, hoje, uma das minhas missões na Goinfra, né, é de cuidar de um programa, fazer um programa para a gente substituir essas pontes, que ainda é o grande agente causal dessa falta de desenvolvimento do outro lado. Então, fazer essa ligação para que a gente possa, então, promover o desenvolvimento dessas regiões, dessas áreas que ainda o desenvolvimento não chegou lá, por falta de insumo, por falta de infraestrutura. Isso impacta, né? Isso impacta muito. Então, não adianta você ter uma rodovia em perfeitas condições se ali na frente tem um ponto de estrangulamento, ou seja, um ponto em que não há essa ligação. Então, eu considero hoje que é um dos grandes gargalos que a gente tem. Nós temos já planejado um programa robusto para substituir todas as nossas 327 pontes de madeira que nós temos ainda no estado. Isso. Aliás, desculpa, 237 pontes de madeira que nós temos aí ao longo desses anos agora, um programa robusto para substituir todas essas pontes. Alexandre, uma outra coisa que eu identifiquei é que a maioria das pessoas, né, muitas pessoas não sabem diferenciar o que é estadual, o que é federal e municipal. Há uma grande confusão, inclusive por aqui, né? Como que a população pode identificar aonde é responsabilidade da Goinfra e onde é da prefeitura, para eles conseguirem separar uma coisa da outra? Então, aí uma outra, eu acho que é uma outra questão, né? Uma outra questão que a gente tem que trabalhar bastante. A gente teve a oportunidade agora nessa visita a São Domingos, né, vistoriar ali a 110, ver algumas questões ali com o prefeito, e a gente teve a oportunidade de ir aqui pela 463, a GO 463, que vai até o entroncamento da BR-020, né, ligando Goiás à Bahia. Então, o que nós identificamos já? Uma necessidade de quê? Sinalização. Sinalização da rodovia. Tanto a sinalização horizontal como a sinalização vertical, que é através de placas. Então, essa hoje é uma grande necessidade, né? Infelizmente, André, a gente tem uma situação que atrapalha bastante, que é o vandalismo, né? As pessoas vão lá dar um tiro nas placas, derrubam as placas, né? Que são as placas indicativas de que ali é uma GO, de que ali é uma BR, de que ali tem uma curva, de que ali demonstra perigo. Então, existe muito essa questão aí. Então, hoje, as placas indicativas, né, elas são a principal referência para as pessoas que não têm esse conhecimento, aonde é GO, onde é BR, aonde é competência do governo federal, onde é competência do governo do estado, aonde é municipal. Pra você ter uma ideia, nós temos hoje estradas estaduais, né, que se você passar por ela, né, ela está ainda no leito natural, né, o chão do leito natural, é uma rodovia ali que ela foi criada há muito tempo e é uma passagem. E ninguém imagina que aquilo é uma rodovia estadual, acha que é uma estradinha vicinal do município, mas é uma GO, é uma rodovia estadual, né, que foi implantada há muito tempo, né?
E que o desenvolvimento, como em outras regiões, ainda não chegou lá, mas vai chegar. Mas ali é uma rodovia estadual, né? Eu já passei por rodovias estaduais, por exemplo, que ela passa dentro do curral da fazenda. Dentro do curral da fazenda. Você tem que abrir a porteira, passa em cima do matabu. Então nós ainda temos condições assim, né? Mas que eu vejo que a gente já desenvolveu muito, né? O estado de Goiás, principalmente nos últimos 8 anos, nos últimos 7 anos, assim, teve um desenvolvimento astronômico nas nossas rodovias. Hoje, elas são muito bem conservadas, apesar de que a gente tem problemas. É claro que a gente tem problemas, né? Como eu disse, a malha é grande, a malha não é pequena. Cuidar de 21 mil quilômetros de rodovias não é fácil, né? Demanda muito recurso, né? Hoje, para você ter uma ideia, o nosso maior orçamento não são nas implantações, são justamente na conservação da malha rodoviária, na manutenção. É onde está destinado o nosso maior orçamento. Então a gente pode dizer que custa mais caro a manutenção do que propriamente a pavimentação? Sim. A manutenção custa caro para o Estado. Custa caro. Custa muito caro. Outra coisa, a população reclama muito, né, que as obras públicas, né, que são feitas, entregues, um pouco tempo depois, começam a aparecer vários problemas, né? Buraco, e aí dizem que aqui é só uma maquiagem, né? Falam isso. Como é que a população pode... como é que a Goinfra pode... como é que ela trabalha em cima dessa questão de uma obra que foi mal feita, que um tempo depois ela já está precisando de manutenção? Isso é uma reclamação muito comum das pessoas, né? Uma obra que acabou de fazer, um ano depois já está toda, né? Já não está legal mais para poder trafegar nela. Exato. Como é que vocês trabalham isso, a identificação disso? Por exemplo, numa construção de uma grande rodovia, por exemplo. Sim. Aí, André, nós temos outro problema, né? Outro problema nevrálgico, um problema muito sério. E nós temos um problema bem aqui próximo, de São Domingos, que é a GO 447, que sai ali da GO 112, vindo de Monte Alegre para cá, passando por Divinópolis. Nós nos deparamos já com a nossa empresa de manutenção, a empresa que faz a manutenção do trecho, fazendo a correção de alguns problemas que já estão no pavimento. E a 447 é uma rodovia relativamente nova. Verdade. É nova. A rodovia é nova. E ela está com problema. E o que que acontece? É uma rodovia, né? Toda rodovia implantada, ela tem uma garantia. São 5 anos de garantia. Então, o que que acontece? Ali era um caso de que a empresa deveria o quê? Manter a rodovia mediante a garantia dela, contratual. Mas o que que acontece? A empresa faliu, deixou de existir, né? E aí, o que que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje um problema no país, não é só de Goiás, é um problema do país, que é o chamado problema das nossas licitações. Nós temos que licitar, né? Todo mundo sabe disso, tudo que é público tem que ser licitado. E aí passa, então, pela licitação. A empresa, às vezes, não tem musculatura financeira para fazer uma obra, vai lá e dá um desconto enorme, ganha o certame licitatório e vai fazer a obra. E, às vezes, faz um negócio, né, que não condiz com o projeto, não condiz com aquilo que deveria ter sido feito. E aí começam a aparecer os problemas 1 ano depois, 2 anos depois, e aí a empresa não existe mais. Aí o que que acontece? O Estado tem que absorver. A nossa manutenção tem que ir lá e absorver, porque a rodovia não vai ficar daquele jeito, a empresa não existe mais. Quem é que vai garantir? Né? Quem é que vai garantir ela agora? Então, nós enfrentamos esse tipo de problema. Né? Agora, quando é uma empresa boa, né, uma empresa que tem musculatura, como essa, por exemplo, agora, que vai fazer a 110, até então é uma empresa idônea, uma empresa que tem feito trabalho de qualidade, muitos anos no mercado, então a gente já fica mais tranquilo, né, que vai ser feita uma obra de qualidade, que vai durar muito tempo, né, até que ela tenha a necessidade de fazer uma demanda mediante ao aumento do fluxo de veículos ali, porque é natural. Né? Apesar de que é feito dentro do projeto um estudo, né? Ali um controle de tráfego para saber que tipo de veículo que passa, já faz uma projeção futura, mas mesmo assim a gente sabe que o pavimento tem um período útil ali, que vai manter aquela qualidade. Então, a gente vai ter que fazer a manutenção. Mas não se espera que seja num lapso tão pequeno de tempo. Né? Isso aí tem que demorar. Então, a gente tem trabalhado nisso, né?
na qualidade das nossas rodovias. E você me fez lembrar agora, nós temos hoje um laboratório da mais alta qualidade ali dentro da Goinfra, nas instalações da Goinfra lá em Goiânia, um laboratório de altíssimo nível, né, para fazer exatamente a análise dessas especificações, para fazer essas conferências, para ver se o pavimento realmente está de acordo com o projeto, aquilo que foi projetado, aquilo que foi construído. Então, para fazer esse trabalho de fiscalização e nos ajudar nessas auditorias. Mas você que estava preocupado com essa questão das obras, a resposta está aí. Vice-presidente, existe uma polêmica hoje em São Domingos, de alguns dias para cá, de um trecho de uma obra de uma envergadura grande, esperada por muitos anos para a população, que é a GO 110, né? Que teria um trecho ficado, não está dentro desse projeto que foi licitado, né? Como que está isso? Exatamente o ponto inicial e o ponto final dessa obra Estiva São Domingos, né? A população está muito preocupada com esse trecho que ficou de fora, né? Está gerando uma polêmica na cidade. Eu queria que se você pudesse explicar para a população o que está acontecendo e de que forma isso pode ser resolvido. Certo. É o seguinte, nós viemos aqui hoje exatamente para tratar sobre isso, né? Eu trouxe junto comigo o nosso diretor de projetos, que trabalha essa parte de projetos, a parte da análise, da aprovação dos projetos, né? Estou na Goinfra tem 2 meses. Sim, né? 2 meses. Subi, né? Então a gente tomou o pé da situação e veio aqui para resolver, né? Já está resolvido, né? Podemos dizer que está resolvido. Nós vamos elaborar internamente, né? É um projeto pequeno, são quantos quilômetros? 1,5, 1,8, mais ou menos isso, 1,5, 1,8. Para você que está 1,5 km. Isso, 1,5 km, 1,8 quilômetros. Até ali, na verdade, já no trecho urbano, ali num posto de gasolina, onde a gente faz a confluência com a GO 558, que inclusive está passando por manutenção agora, e que também nós já vamos fazer a contratação do projeto executivo desse trecho da 558. Por quê? Porque quando a 110 ficar pronta, né, vai ser ali uma ligação muito importante na outra ponta da rodovia. Então nós já discutimos isso hoje, né? Vai ser feito esse projeto, mas com relação ao trecho urbano da 110, já está resolvido. Nós não vamos, na verdade, contratar, né? Não vamos licitar, nós não vamos licitar a contratação desse trecho urbano. Nós vamos fazer ele internamente na Goinfra. Mas ele está dentro desses 25% do contrato ou ele vai ser um aditivo em um contrato novo? Não, houve a ideia de se aditivar, né? Mas como agora a obra já vai estar em curso, né? A obra está em curso. Se ainda tivesse na fase de projeto, era muito mais fácil. Aditivava ali. Ela já está toda licitada. Não, já está concretizada. A empresa já está ali, já está se movimentando, já está trabalhando na obra, né? Então é o seguinte, nós não vamos destinar um tempo para licitar um projeto, para ele ser aprovado, para depois a empresa, que às vezes está ali no trecho, ou por certo vai ter que ser licitada a obra também daquele trechinho pequeno, para outra empresa fazer. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer internamente o projeto desses 1,5, 1,8 que seja, quilômetros, internamente esse projeto dentro da nossa diretoria de projetos. E aí a gente consegue uma rapidez, uma celeridade na elaboração desse projeto, para que a empresa, então, possa absorver esse trecho urbano da 110. Tá, mas ela vai vir de lá para cá, né? De qualquer forma, esse trecho... Eles vão estar trabalhando, eles vão estar trabalhando na rodovia, né? Enquanto isso, nós vamos estar fazendo a elaboração desse projeto. Quando terminar, aí a empresa já absorve o perímetro urbano e já vai fazer também. Né? Quantos quilômetros foram licitados dessa obra Estiva São Domingos? Eu tenho aqui, foram exatamente 44,3 quilômetros licitados. 44,3 quilômetros é o que o consórcio da GO 110, agora a construtora Perfil e Trafecom Engenharia vão fazer. Uma obra de 177 milhões de reais. Isso. Vice-presidente, quem que elaborou esse projeto dessa rodovia? Eu acredito que o que nós acreditamos que aconteceu, né? Aí é óbvio que houve uma inconsistência, um certo tipo de falha aí agora,
mas que não vem ao caso. O que importa é que a gente vai resolver. Eu considero que a gente já resolveu a situação, né? Agora nós só vamos operacionalizar isso, mas nós já resolvemos. Porque tem a questão de orçamento. Exatamente. O que acontece que eu acredito que houve? Se a gente for observar o mapa oficial, o mapa oficial das rodovias do estado, a gente, inclusive até o prefeito confirmou isso, né? Ali era um trecho pavimentado já, mas é um pavimento muito antigo, né? Isso praticamente desapareceu. A gente observa ali, inclusive, resquício de meio fio ali no canteiro central da rodovia, né? Onde ela é duplicada. Então a gente vê resquícios de meio fio ali. Então, conforme ele também já relatou, ali havia um certo tipo de pavimento que foi se exaurindo com o tempo, né? E, na verdade, já tinha sido pedido isso lá atrás, mas eu não sei por que motivo isso não aconteceu. Como eu disse, agora não vem ao caso, né? Mas como no mapa oficial ainda consta, né, que é um trecho pavimentado, o projetista não se atentou para isso e foi exatamente até onde terminava o pavimento no mapa. Mas vem cá, mas quando você vai falar de uma obra dessa envergadura, você envolve muita gente. Claro, você tem reuniões, você tem o traçado, você envolve o prefeito, você não dá entrada numa obra dessa sem todo mundo falar assim, gente, tá tudo ok? Ok. Perfeito. Então, houve alguma falha de comunicação. Houve uma falha de comunicação, sem dúvida. De acompanhamento. Sim, nós não podemos negar. Houve uma falha de comunicação, né? Mas que agora nós já viemos aqui exatamente para resolver essa questão, né? Está resolvido. E vamos agora operacionalizar para, de fato, o problema ser enterrado e resolvido. Então, a forma que encontrou foi esse aditivo? Isso. Que vai ser... Não aditivo. Nós vamos fazer o projeto internamente separado dentro da parte. Como é um projeto pequeno, a gente faz ele internamente. Não vamos licitar o projeto desse pedacinho. Tá. Mas ele, de qualquer forma, só vai ser executado quando a obra estiver chegando aqui. Ele não é um... Não. Isso aí nós Essa é uma dúvida da população. Isso ainda nós vamos conversar com a empresa, tá? Isso aí a gente consegue ajustar com a empresa, né? Para que esse trecho não fique por último, digamos porque, assim. A população está sofrendo demais. Sim, ali. A gente sabe, o prefeito estava dizendo que ali tem que ficar periodicamente, dioturnamente, no caminhão-pipa, molhando ali, porque a população não suporta a quantidade de poeira. Então a gente está ciente do problema. Então nós vamos fazer conversações com a empresa, que por sinal é uma empresa muito, muito receptiva, muito fácil de conversar, e a gente vai negociar essa questão para que a gente possa resolver o mais rápido possível essa questão do trecho urbano. Porque essa é a preocupação da população. A gente sabe disso. Ali o setor aeroporto, né? A população do setor aeroporto, da demora, porque a gente sabe que uma obra dessa qual é o cronograma de entregar essa obra? Quantos anos? Essa obra vai demorar um pouco, né? São quase 45 quilômetros. Nós estamos falando de 3 anos? Não vai isso, né? Uma empresa da envergadura como essa, que a gente já tem experiência com eles, a gente acredita que é uma obra que deve sair rápido, não deve demorar tanto assim. Nós vamos ter um prazo para trabalhar agora, né? Porque vem tem que parar. Isso, até meados de novembro, né? Até meados de novembro, eu acredito tranquilamente que vai dar para fazer, porque nós vamos ter um problema climático esse ano, que as chuvas devem chegar um pouquinho mais tarde de novo, né? Então, para a obra é bom. Para o agro não, mas para a obra é bom. Então a gente acredita que até meados de novembro a obra deve avançar até o máximo possível de novembro. Então já vai dar para fazer muita coisa de terraplanagem, as limpezas já estão acontecendo, a terraplanagem vai ficar muito, muito bem consolidada. Às vezes já pode começar a ter um pedaço de pavimento vindo lá, talvez de onde fez aquela primeira parte até Estiva, né? Vindo de lá para cá. Mas o certo é que o perímetro urbano de São Domingos, a gente sabe que é um caso muito sério e a gente vai negociar com a empresa o que a gente pode fazer para estar trazendo uma solução mais rápida aqui para esse trecho. Isso aí, com certeza, nós vamos fazer. A preocupação da população. Eu recebi inúmeros relatos, vídeos, né? Sim, vídeos. Aí as pessoas dizendo, não, mas então vai vir de lá para cá e aqui agora vai ficar por último. Né? Então é uma preocupação. Mas a gente teve uma conversa muito boa com o prefeito, a gente alinhou bem sobre isso. A gente está bem ciente da necessidade, da dificuldade, do sofrimento da população. O governador vai estar aqui amanhã, né? Então ele também vai ver isso em loco. Então,
pode ter certeza, André, que a Goinfra não vai medir esforço para resolver esse problema aqui de São Domingos, né, que houve aí uma falta de comunicação, um problema de... Não importa agora nesse momento. O que importa é que o problema vai ser resolvido na maior celeridade possível. Tá vendo? População do setor aeroporto, para tranquilizar vocês, essa entrevista com o vice-presidente da Goinfra. Alexandre, eu gostaria de agradecer imensamente você trazer essas informações. Uma outra dúvida, quantas mão de obra a gente está empregando aqui nessa estrada de Estiva São Domingos? Só para a gente ver quanto isso movimenta a economia local. Porque acaba movimentando, é muita gente que vem para uma obra dessa. Olha, André, boa pergunta, né? Podemos levantar esse número, né? Porque é interessante, empregos diretos e empregos indiretos. Porque você vai movimentar a economia, fomentar a economia local de alguma forma. E não tenha dúvida de que mão de obra hoje em todos os setores é um problema gravíssimo. Mão de obra no agronegócio, na construção civil, é um problema muito sério. Muito sério. E tem alguma questão no contrato que é preferível você assimilar a mão de obra local do que trazer de fora? Não, isso é natural, né? Inclusive, só para as pessoas entenderem também, né? Eu não sei até então onde é que vai ser de fato efetivado o canteiro de obras da empresa, mas isso também é baseado em projeto. Isso não é aleatório. Porque tem uma questão logística da empresa, do transporte material, né? O material laterítico, o cascalho, que vai fazer o revestimento na rodovia, para poder vir um pavimento depois, para fazer as bases, subbases e tudo mais. Então, tem todo um estudo para alocação desse canteiro de obras. Então, é claro que o fator de empregabilidade também é importante. Porque, por exemplo, se o canteiro de obras for a 30 quilômetros daqui da cidade, é óbvio que vai ter muita gente empregada daqui. A empresa prefere isso, porque para ela é muito mais barato, né, do que trazer mão de obra de longe, ter que fazer acampamento, uma série de coisas. Então, para quem mora aqui, é muito mais fácil. Então, o gasto vai ser só com o transporte ali, às vezes, né, para o trecho, né, nos ônibus, que geralmente acontece. Então, a preferência da mão de obra é da cidade. Então, isso já é natural, é local. Isso é muito, muito natural, muito tranquilo. Mas lembrando que o canteiro de obras é baseado em uma alocação no projeto. Não é aleatório. Não é aleatório. Agora, muitas das vezes o prefeito pede, né, o prefeito nos pede que seja o mais próximo da cidade possível. Exatamente para facilitar a questão dos trabalhadores que são ali da cidade. Porque fomenta a economia, né? Ele tem que exatamente. Ele vai comer. Então, muitas das vezes a gente consegue fazer um ajuste. Quando não vai trazer tanto problema assim, com relação à logística da empresa, a gente consegue chegar um pouquinho mais para perto. Que bacana. Alexandre, eu fico muito grata de você ter vindo no Papo Gruta e explicar para a população essa questão, né? Falar um pouco dessas obras do Estado e explicar para a população que elas estavam muito, né, carentes de informação sobre o que estava acontecendo com esse trecho. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença e você que estava aí cheio de dúvida, olha aqui o homem que pode explicar. Eu que agradeço a oportunidade do espaço, André, para poder explicar, esclarecer para as pessoas, para a população, né, olhando ali para a câmera. Vocês não tenham dúvidas que todos os esforços a Goinfra vai fazer para resolver esse problema, né, que é um caso tão complicado, uma dificuldade muito grande para a população, né, aqui de São Domingos. Nós não vamos medir esforço para resolver isso o quanto antes. Nós vamos estar fazendo isso. E muito obrigado pela oportunidade do espaço, né, para esclarecer os fatos como eles são, né, como eles são. A gente sabe que tem muito ruído na comunicação, né? Às vezes é um tipo de informação aqui e que ela vai sendo propagada e chega lá na ponta totalmente distorcida. Então isso é um problema. Por quê? Porque falta informação do que está acontecendo. Exatamente. Se você passa para a população a informação do que está acontecendo, esse tipo de ruído não acontece. Exatamente. Então a transparência na informação também é importante. Claro. Né? Então vamos procurar melhorar isso. Sempre que tiver dúvida, pode nos acionar, né? Eu sempre digo, olha, vamos na fonte oficial da informação. Exatamente. Na fonte oficial. Quem é o responsável? Não, então vamos lá em quem de fato é o responsável. Ele vai dar a explicação.
Então, obrigado pelo espaço. Eu que agradeço a sua gentileza de ter vindo aqui esclarecer para a população de São Domingos e principalmente para as pessoas do setor aeroporto que estavam tão agoniadas com essa questão ali desse pequeno trecho que ficou de fora. Alexandre, uma ótima, né? Você tem um excelente desenvolvimento do seu trabalho dentro da Goinfra e o Papo Groto está sempre aberto aqui para recebê-lo. Obrigado. Quando tiver oportunidade de novo, estaremos aqui. Um forte abraço e mais uma vez obrigado. Tá bom, obrigado. Obrigado.